Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vida. Boa noite, quase bom dia já, né? Estamos chegando aí 23 e pouco já da noite. Mas a gente estava participando aí de uma oração aonde Deus me deu uma palavra e essa palavra ela é forte, é uma palavra forte, aonde fala do profeta Abacuque. Muitos acho que nunca ouviram falar, mas são poucos que ouviram falar. Um profeta levita, um profeta que ele era um poeta, mas ele não direcionava a mensagem de Deus ao povo. Ele leva a mensagem de angústia e sofrimento do povo para Deus. Ele diversifica o seu direcionamento. Ele devia levar a mensagem de Deus ao povo. Olha só a diferença. Ele leva a mensagem de angústia e sofrimento do povo para Deus. Olha só a diferença. E Deus ele me deu essa mensagem na oração, onde a gente estava reunido agora há pouco. E quando eu falei, vou chegar e vou pesquisar, vou estudar, vou buscar o que realmente Deus quis dizer em meu coração. E eu, quando ele fala, eu gosto de passar para as pessoas, porque às vezes pode estar acontecendo em algum lugar, em alguma situação, esse fato que às vezes a gente embaraça as nossas vidas porque não temos segmento, não temos direções para poder levar aquela palavra para aquelas pessoas no momento que deve. E a rede, Deus já falava comigo há muito tempo que era para me usar a rede social para levar a palavra de Deus. E isso ficou me removendo no meu coração. E eu falei, vou estudar, vou buscar rápido ali a palavra, e aonde eu vou levar, vou tentar trazer, ou melhor, vou tentar passar, simplificar da melhor maneira possível, para que nós temos um entendimento, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e nós precisamos ter um entendimento. E o primeiro verso de Abacuque, lá no livro do Abacuque 1, um livro que é do profeta menor, que foi escrito mais ou menos lá 620 a 612, mais ou menos, ano antes de Cristo, aproximadamente. Ele nos coloca um vigor de questionamento, e ele começa a falar assim, ele começa a se queixar para Deus. Ele fala assim, até quando, Senhor, ficarei clamando sem que o Senhor me dê atenção? E aí veio no meu coração algo que no mundo tem muita gente clamando a Deus, pedindo uma graça, pedindo pela sua família, pedindo por um emprego, pedindo. Tem muita gente, é isso que vinha no meu coração, tem muita gente pedindo. Como eu também não fico para trás disso, como você também não fica para trás disso, mas que a gente está clamando, e a gente fala assim, peraí, mas Deus não está me ouvindo. Olha só para você ver como que é o entendimento da palavra. Não foi eu que escrevi, foi um profeta, um levita, uma pessoa que adorava a Deus. Os levitas eram aquelas pessoas que tocavam. E hoje, quantos levitas na igreja que se perderam, quantos levitas na igreja deixaram o seu ministério
porque clamaram, estão buscando uma bênção, mas a bênção não vem, e Deus, ele quer, olha só como é muito engraçado isso, ele está deixando, nós estamos deixando de confiar em Deus. Um Abacuque 2, ele tem outra direção, aonde não vou pregar hoje, mas posso pregar para essa semana. Mas ele fala nessa situação para nós, que até quando ele começa a queixar a Deus, e como nós fazemos hoje. Até quando, Senhor, ficarei clamando? E quantas vezes você não disse isso já? Até quando eu vou ficar clamando pela minha filha? Até quando eu vou ficar clamando por um trabalho? Até quando eu vou ficar clamando por uma situação melhor na minha casa, na minha vida? E ele nos dá esse direcionamento. E aí Deus colocou isso em oração hoje, quando a gente fez o nosso núcleo. E eu falava assim, é muito profundo isso, Senhor. Mas eu vou falar. Eu tenho que falar. Se eu não falar, as pedras vão falar. Quem tem ouvido, ouça. A palavra diz assim que a Bíblia, ela nos ensina, nos corrige, nos exorta. Então, se a gente guarda para a gente isso, não vai chegar em quem deve chegar. E um trecho que encarrega de Abacuque, no 3,19, ele aponta-se encarregado, ele era uma pessoa que era encarregado de música, que ele tocava no templo em Jerusalém. E Abacuque, o seu ministério inicial foi lá por volta lá do Império Babilônico, aonde que eu acabei de dizer, 620, 612 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E a palavra que hoje nos direciona para essa condução, para essa direção, é um estudo longo, um estudo que não é pequeno, mas direciona a gente a entender isso. É uma palavra em hebraica que diz assim, que o nome do profeta Abacuque significa abraço, um abraço amoroso. Então, se você está ouvindo, se você vai ouvir, já acolhe no seu coração. Isso não pode servir como uma exortação, pode servir como uma palavra de ciência, pode servir como uma palavra de sabedoria, mas pode servir para o seu coração. Então receba esse abraço amoroso do profeta Abacuque, que significa abraço amoroso, aonde ele abraçava o sofrimento e as condições espiritual do povo. Olha só para você ver como é interessante essa passagem, que quando vamos pregar a palavra de Deus, a gente direciona para quem? Para o povo. A gente direciona a palavra de Deus para o povo. É a palavra de Deus que cura, restaura, liberta, edifica, transforma o nosso coração. Mas ele faz o inverso. Ele joga a mensagem de angústia e sofrimento do povo para Deus. Ele fala, peraí, eu tô fraco. Então, para mim se tornar mais forte, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que jogar o sofrimento do povo para Deus. Deus que tem que resolver, não é eu. Eu sou um levita, eu sou um poeta. Então ele reverte a situação. Então é uma palavra de grandeza para nós entendermos como é a direção do profeta Abacuque. Tudo aquilo que era pesado demais para ele revertia para Deus.
E hoje não foi diferente. Hoje, eu não sei a sua situação, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas é uma direção de Deus. Se você hoje está angustiado, está com peso, está fraco, jogue isso para Deus. Você tem que tirar, se livrar de tudo. E quando hoje eu estava em Aparecida do Norte orando, o tempo todo eu falava para Deus isso. Eu estou fraco. Eu estou fraco demais. Eu preciso voltar com mais fervor. Eu preciso voltar mais. E aí Deus falava, não, você não está fraco. Você apenas desvaziou a sua taça. Então começa a se encher. E aí eu fui me encher com o quê? Com a comunhão. Eu fui me encher com a confissão. Eu fui me encher e falar, Senhor, tome posse. Leva. Passa na frente. Eu entrego para o Senhor tudo isso. Porque esse fardo não é meu, está muito pesado. Eu já não estou aguentando. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir. E Deus me dá essa palavra grandiosa que está no livro do profeta Abacuque 3, do 17 em diante. E ele fala assim para nós, para mim e para você essa noite. Um profeta que ele traz isso daí, que o justo viverá por tua fé. Então é algo que a gente tem que entender para poder encontrar o nosso caminho. E qual que é o caminho? Jesus Cristo, a quem eu sempre lhe apresento. E a palavra diz assim: e mesmo que a figueira não renove seus brotos, mesmo que a parreira deixe de produzir e venha a falhar a produção de azeitonas, se as pastagens nada mais tiverem para alimentar o gado, se as ovelhas desaparecerem dos pastos, mesmo que não haja mais gado no curral, estarei feliz no Senhor, cantando a Deus meu Salvador. O Senhor Deus é minha força. Ele me dá pés ligeiros, como os da gazela, e me faz caminhar nas alturas. É um salmista, um poeta salmista de Zaf, já proclamou essa mensagem que nos direciona, nos dá força. Em outros livros vai falar que não haja, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda que se decepcione do produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele te dá outra condição. Já ouvimos músicas, mensagens sobre essa passagem. E o livro, ele foi escrito no momento, no cenário de apostasia. O que é uma apostasia, meu irmão? É aquelas pessoas que o povo afasta dos princípios do Evangelho, dos princípios, das palavras de Deus. Então ela renuncia à fé cristã. Ah, eu estou pedindo, Deus não me atende. Então, para que eu vou seguir esse Deus que não me atende?
Então, é nesse momento que a pessoa está fraca, está com um sofrimento interior, aonde ela não consegue ter força para lutar no dia mal. E nós todos temos esse dia, e nós todos vamos passar por esse dia, que é um dia mau. Então, o profeta, ele escreve essa mensagem no cenário de fraqueza, no cenário de apostasia, que o sofrimento e julgamento é quem vai dar, é quem vai fazer, é Cristo, não é o ser humano. Mas mesmo que ainda esteja jogando para Deus, ainda temos pessoas com julgamento, temos pessoas que querem ser Deus, julgar o seu irmão, julgar as coisas que ele está fazendo, julgar o que ele está direcionando, enfim. E Abacuque, ele coloca isso no seu livro, tendo dificuldade para entender por que Deus iria usar uma nação pagã como Babilônia para punir o seu povo. Ele poderia usar qualquer situação, mas não, ele usou Babilônia para poder fazer com que aquelas pessoas entendessem que o caminho era somente Jesus Cristo. Então ele não conseguia entender isso, porque simplesmente ele falava assim: não apenas perdoa os pecados do povo e lhes atrai de volta para si mesmo. Não, ele não entendia isso, ele não conseguia entender essa mensagem. Por que Deus fazia tudo isso? E aí ele começa a nos orientar, ele começa a nos introduzir na palavra de Deus. E o profeta, se você analisar a leitura de um livro que é de 3 capítulos, você vai entender que é um profeta muito parecido com Jó. Porque Jó era uma fé remota, era uma fé que não tinha fim. Então ele começa a colocar isso, ele questiona a situação, mas no final ele percebe que Deus não deve ser adorado pelo simples fato de providenciar bens materiais, aonde muitas pessoas vão adorar a Deus pelo simples fato de conseguir bens materiais. Não, as bênçãos físicas na vida é mais simplesmente importante do que tudo isso. Então não é buscar somente o bem material, mas buscar Deus, que Ele vai fazer as grandes coisas, as maiores coisas na nossa vida. E ele termina suas palavras com um cântico de ação de graça de Deus, que ele fala assim, que os benefícios que alcançam aqueles que o conhecem, porque muitas pessoas não conheceram Deus ainda, muitas pessoas ainda têm dificuldade de conhecer Deus, muitas pessoas têm dificuldades de ir buscar a Deus. Então ele nos dá essa direção, e as suas palavras de ação de graça, como ele era um levita, uma canção de falar assim: peraí, eu preciso que aquelas pessoas o conhecem. Então ele apresenta essa situação, e o profeta, ele tinha motivo para isso, ele tinha motivo para se preocupar com tudo isso, porque ele estava vendo que aquelas pessoas estavam afastando de Deus, estavam afastando da palavra de Deus, do evangelho, e a fé estava esmorecendo, a fé estava ficando fraca. Ao invés disso, ele devia falar assim: peraí, eu estou fraco, mas mesmo assim eu vou adorar. Então hoje você pode estar passando por essa situação, você pode estar passando, como eu estou passando por essa situação, como muitos no mundo estão passando por essa situação. Está fraco, mas está buscando, está fraco, mas está adorando. Hoje você pode fazer melhor,
Ao invés de você esmorecer, ao invés de você reclamar, ouve um hino, ouve um louvor, faça a sua ação de graça, relaxa a sua mente e começa a louvar a Deus. Quando você começa a louvar a Deus, as portas da graça vai abrir para você. Ah, mas irmão, eu estou louvando, não está abrindo nada. Continue, porque olha só o que ele está nos ensinando, que os motivos de preocupar com tantas situações que está acontecendo, eu vou fazer o quê? Eu vou adorar. Eu vou adorar a Deus. Eu escolhi adorar a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas tem situações que nós precisamos adorar a Deus. Porque quando a gente começa a adorar a Deus, Ele começa a nos preencher, Ele começa a nos visitar. E aí Ele conhece o seu coração. Não tem como você fugir dessa situação. Pode passar por situações difíceis, pode estar falando, peraí, mas meu Deus, eu estou tanto no pecado, Senhor, eu não consigo mais, eu estou fraco, nossa, é um pecado atrás do outro. Mas Ele coloca, peraí, escolhe adorar, escolhe a levar essa adoração para Deus. Faça com que Ele alcance essa graça. Quando você começa a adorar, você começa a ver as graças acontecer. É difícil, sim ou não? É difícil você na tribulação adorar. É difícil você numa situação de rancor adorar. É difícil numa situação, mas Ele falou, peraí, não, eu prefiro adorar. Confiando, colocando a sua confiança em Deus. Não importa o que vai acontecer, não importa. Estou na dificuldade, estou na tribulação, estou passando isso, estou passando aquilo, mas adora. E ele escolheu esse caminho. Ele começou, peraí, eu não vou levar a mensagem do evangelho para eles. Não, mas eu vou levar diferente, eu vou levar o sofrimento para Deus. Porque daí, como que eu vou levar o sofrimento para Deus? Na minha adoração, na minha oração, na minha canção, ouvindo hinos, fazendo ações de graça. E ele começa a colocar, olha só, do 16 ao 19. Ouvindo o meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, o fruto, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. É muito grande você está fraco, decepcionado com as coisas que acontecem no dia a dia, mas você falar assim, todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha só, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei.
no Deus da minha salvação. É no momento de tristeza, é no momento de angústia que você deve exaltar o nome do Senhor. Ah, mas irmão, eu não consigo, eu estou fraco, eu não quero, irmão, eu estou passando por tanta coisa, é tantas pedradas que eu estou levando. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Olha só que mensagem. E o livro em si, a gente fala assim, coloca as situações das nossas vidas, trata situações importantes da nossa vida, porque sem os profetas, nossa fé pode se tornar o quê? Uma fé superficial. É uma fé que você vai na igreja por status, vai na igreja por ir, vai na igreja para dizer que está indo, para mostrar para o povo que está indo, mas está fraco. Você está fraco, incapaz de enfrentar os desafios da vida. E quantos desafios você não deve estar passando? Um monte. É um dia por dia, um dia de cada vez, mas os desafios não param. Mas, todavia, eu me alegro no Senhor, porque Ele quer nos encorajar. Ele quer nos encorajar. Peraí, você está com sofrimento? Leve para Deus. E é por isso que ele clama o tempo todo. Até quando, Senhor? Eu estou clamando. E quantas vezes você, irmão, não fez isso? Quantas vezes hoje você pode estar nessa situação, falando para Deus. Até quando? Até quando? Até quando? Mas você não está entendendo as respostas de Deus. Você não está entendendo as direções de Deus. Você não está entendendo o que Deus quer para você. É nas dificuldades que vai dar fruto. É nas dificuldades. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vida. Espera aí. Ainda que a figueira não floriu ainda. Não floriu ainda, não tem fruto, ainda que haja fruto na vide, não tem. Mas permaneça firme na palavra de Deus, permaneça firme na direção de Deus, permaneça firme no caminho de Deus. Exemplos nós temos na Bíblia. Um dos exemplos que muitas pessoas, muitos pregadores pregam na palavra de Deus, o cego de Jericó. Ele ouviu falar. Ele estava à beira do caminho. Então, começa a buscar. Quantas pessoas estão passando pelas mesmas angústias que você está passando? Quantas pessoas já estão enfraquecidas? Tem pessoas que estão querendo deixar de viver, porque estão fracas, porque ainda não entendeu, ainda que a figueira não floresça, a figueira não floresceu ainda na sua casa, a figueira não floresceu ainda na sua vida, a figueira ainda não floresceu no seu caminho, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, peraí, alegra-se todavia no Senhor, é Ele que vai fazer, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te dar o caminho. Decepções, o fruto da oliveira, olha só, ainda porque decepciona o fruto da oliveira. Os campos já não estão produzindo mantimento. O alimento é a palavra de Deus. É Ele que sustenta, é ela que sustenta, é ela que te sacia, é ela que te dá força.
para poder estar forte no dia mau. Coragem, eu venci o mundo, ele disse. Então, às vezes, é uma direção que nós possamos colocar, levar, ouvir e trazer para a nossa vida. O Davi, ele dizia que no seu Salmo 23, eu já preguei isso, ele falava assim, que ele escolhe aonde ele vai colocar as suas ovelhas, em pastos verdejantes. Olha na onde ele vai fazer se deitar, em águas tranquilas. Mas ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, alegrai-vos todavia no Senhor. É isso. Ah, mas eu estou triste, eu levantei hoje desanimado, eu estou sem força. Alegrai-vos no Senhor todavia, todo dia, todo momento, toda hora, louvar a Deus. Ele escolheu, Abacuque escolheu adorar, escolheu levar a sua angústia para Deus em oração, em adoração. E é isso que nós temos que fazer. Buscar o Santíssimo Sacramento, buscar a confissão, buscar a reconciliação, porque às vezes a sua vida não está indo, não é prosperar, porque nós não buscamos prosperidade, mas nós buscamos, olha que ele fala na palavra aqui, percebe que Deus não deve ser adorado pelo simples fato de providenciar bens materiais, não. E as nossas bênçãos físicas na vida, é isso que nós temos que buscar. Muitas pessoas querem casa, carro, mas isso passa, tudo passageiro. Agora, quando você busca Deus, ele não é passageiro, ele permanecerá para sempre. A vida, às vezes, a gente tem dificuldades de enfrentar as dificuldades da vida, porque a gente ainda não tem uma estrutura espiritual, a gente não tem uma estrutura física para poder aguentar os baques da vida. Mas Deus, ele nos dá isso, ele nos dá através desse profeta menor, que era um poeta, um levita, um adorador. Certamente, esse livro de Abacuque, ele nos fortalece a nossa fé em Deus. Acho que todo o livro inteiro, ele nos coloca, ele nos direciona para nos fortalecer nessa fé que é inexistente, ela não existe para nós. A gente busca, mas ainda ela não cresce, ela não tem raiz, ela não tem força. E ele nos coloca essa direção, é a sua primeira queixa, mas a resposta de Deus para você e para mim essa noite: o justo viverá por sua fé. O justo viverá pela fé, por sua fidelidade. Vivemos em uma época, irmãos, que o livro cristão, ele já é um dos mais vendidos, vamos dizer, mais vendidos. Só vai falar de prosperação, vai falar de ter sucesso. É livro de coach, como as pessoas falam. É livro de falar para você seguir algo que vai crescer, ter sucesso na vida, viver uma vida boa, É isso que esses livros vai trazer. Mas se você sabe colocar a sua fé em ação, e quando você coloca a sua fé
para Deus, Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te fazer comprar o que você deseja, Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai te dar no tempo dele, não do seu tempo. Às vezes você fala assim, a minha vida não está indo bem. Segue Jesus. Você vai ter tribulação, você vai ter pancada, você vai ter pedrada, mas a sua vida vai caminhar. Sua vida vai se deslanchar, porque é de acordo com os planos de Deus, não os seus planos. E você, às vezes, está deixando o seu eu falar mais do que o eu de Deus. Hoje, o inimigo, ele está destruindo as famílias. Ele está destruindo aonde? Ele está indo nas bases. Ele está indo nas bases. E se você não estiver preparado, você vai cair. Ele vai te destruir. Essa é a realidade. Se você não colocar a sua estrutura em Deus, deixar a sua casa em Deus, a sua vida, a sua casa, você, o eu, isso aqui, ó, carne, sua casa em Deus, você vai cair. Você vai cair no leito de hospital, você vai enfraquejar e você não vai conseguir resistir, porque você não está tendo estrutura. Coloque a sua confiança, coloque a sua fé em Deus e deixa Ele, que no momento dele, Ele faz prosperar a sua vida. Quantas pessoas têm chance no mundo de se dar bem? Quantas pessoas estão se dando bem no mundo? Ou algumas passando por cima de outras, algumas pisando em outros para subir. Só que o tombo é grande. Quanto mais linha você dá para sua pipa, mais difícil será para você recolher. Então, e esse livro, ele nos desafia isso, ele nos desafia a nos colocar o nosso coração, a nossa vida, a nossa fé em Deus, porque é Ele que vai fazer, não é você que vai fazer. Por isso, Ele nos deu os mandamentos: ir na igreja, amar o seu irmão, fazer algo diferenciado, as obras de Deus. O que é seu, o que é meu. Ele te ensina os caminhos. Então, e quando ele chega no fim da sua jornada, o lugar de dúvidas que já tinha, que era, ele fala, peraí, eu estou pedindo para Deus, eu estou falando com Deus e Deus não está me ouvindo. Então ele estava com o quê? Ele estava com dúvida no seu coração. E quando você tem dúvida de Deus, que caminho que você vai? Para que lugar você vai? A confiança tem que ser em Deus. Não importa o que você vai fazer, não importa o que vai acontecer. Esse não importa, ele significa o quê? Que o Abacuque coloca, que muito mais sério do que a maioria dos problemas com os quais lidamos todos os dias. Não importa o que, não importa o que está acontecendo, não importa o que vai acontecer, não importa o que estão falando, não importa o que vão julgar, não importa. Sabe por quê? Porque lidamos todos os dias com as mesmas coisas. E quando a gente lida todos os dias com a mesma coisa, a gente acostuma. As pedradas vêm, as pedradas vêm, as pedradas vêm, mas nós sabemos quem vai guerrear por nós. Porque Deus, ele revelou a Abacuque isso. Não foi de qualquer jeito. Abacuque não falou de qualquer jeito.
Ele diz assim, Abacuque, que os pais estavam prestes, que o país estava prestes a ser invadido, saqueado, mas o seu povo poderia tudo o que construíram ao longo dos anos, perderiam tudo, tudo ia ser perdido, eles não iam ter mais nada, tudo pelos que eles trabalharam. Imagina, você está numa situação que Deus revela para você hoje que você vai perder tudo, que você vai, um exemplo, eu tenho um bar e de repente entra no seu bar e saqueia tudo, rouba tudo, e você fica o quê? Você fica descontrolado, você perdeu tudo. O que você lutou toda a vida para poder construir, você perdeu em segundos. E ele coloca isso, Deus revela isso para ele. Tudo vai ser desaparecido. E isso é questão de que totalmente diferente de confiar em Deus, mesmo que tendo um exemplo fácil para a gente entender. Às vezes você toma uma multa de trânsito, um dia ruim no trabalho, na escola, ele desafia você a aprender a confiar em Deus, não importa o que aconteça. Exemplo, perdeu o emprego. Quantas pessoas não perderam emprego hoje? Quantas pessoas não perderam seus filhos para as drogas, assassinato? Mas ele está falando, coloca, mesmo nos momentos difíceis, todavia alegrai-vos no Senhor. Todavia alegrai-vos no Senhor. Nós temos que aprender a confiar. É difícil? Sim ou não? É difícil. Porque muitas pessoas vê milagres, muitas pessoas vê uma graça acontecer, mas mesmo assim acha que foi sorte. Não é sorte, é Deus. É Deus fazendo, é Deus mostrando, é Deus abrindo os seus olhos, é Deus tirando as suas escamas e falando, peraí, o justo viverá por sua fidelidade. É resposta de Deus. Não foi eu que dei essa resposta, porque ele clama. Abacuque está clamando. Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Abacuque 1. Ele diz isso. E aí as pessoas não estão entendendo isso. Até quando, Senhor, eu ficarei clamando? Irmão, não importa até quando. Não importa até quando. Se for para você clamar até o fim da sua vida, clama a Deus. Mas clama a Deus na alegria. Clama a Deus de coração. Não temos que colocar, irmão, porque Abacuque, ele enfrentou essa situação. Você já imaginou? A gente está numa situação tão difícil. Hoje, o presidente dos Estados Unidos assumiu agora esse mandato. Observa o que ele está fazendo. Observa o que ele está fazendo. Invadindo casas, fazendo a deportação das pessoas. Espera aí, não vai, a pessoa ela tá fugida, não, o que ele tá fazendo? Tá colocando tudo, avó, pode voltar, ele tá entregando as pessoas, porque acabou o valor, daqui a pouco
guerra. Falta pouco. As pessoas não estão vendo isso, não estão entendendo o que está acontecendo. E Abacuque já nos está orientando hoje nessa palavra grandiosa. Como todas essas coisas vão nos afetar? Não pode, porque a nossa fé ela tem que ser maior, a nossa fé tem que ser grandiosa, a nossa fé ela não pode ser pequena. Nós temos que começar a acreditar. Saiu para procurar um trabalho, acredita que vai conseguir, tenha fé. Saiu para comprar alguma coisa, acredita, tenha fé que o seu dinheiro vai dar. É isso que ele está nos orientando, que a nossa fé ela tem que ser forte o suficiente para enfrentar esse tipo de provação. Se a nossa fé for fraca, nós não vamos conseguir enfrentar o dia mal. Nós não vamos conseguir enfrentar os dias que estão prestes a vir. Está chegando o grande dia. Hoje pode ser que já chegou na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho, com o seu patrão, na escola. Pode ser que já chegou. Então, se a gente não tiver uma fé firme, a gente não vai aguentar. Por isso que Abacuque fala, mesmo na fraqueza eu tenho que adorar. Mesmo fraco eu tenho que adorar. Porque hoje o inimigo, como eu disse, ele está atacando a família. Alegra-se no Senhor, mesmo que perder tudo. Seu emprego, sua casa, sua família, sua fé tem que ser forte o suficiente. Olha só que grandiosa direção. Alegra-se no Senhor, se perdesse tudo hoje, tudo, seu emprego, sua casa, sua família, sua fé é forte o suficiente para confiar em Deus. Não importa o que, não importa. É isso que ele nos ensina. Esse livro, no final do capítulo, lá no finalzinho do capítulo 3, ele fala assim que como exercer a fé em Deus durante os piores momentos. Olha o ensinamento de hoje, irmão. Você está longe? Você está longe? Eu não sei aonde esse vento vai soprar, mas olha esse ensinamento. Como exercer a fé durante os piores momentos. Como? Vamos aprender. Vamos aprender junto com ele. Espera, a primeira coisa. Espera pacientemente por Deus. Espera pacientemente por Deus. Mas quando, irmão? Quando estiver com medo. É um ensinamento. É o primeiro. O primeiro ensinamento é isso. Esperar pacientemente por Deus. Por quê, irmão? Porque às vezes a gente tem medo e a gente esquece de confiar. Às vezes o medo, ele te dá força para você fazer outras coisas. Fugir de alguma coisa. Às vezes fugir até de você mesmo. Às vezes o medo, você tem tanto medo que você quer fugir de você mesmo. Mas não. Olha só,
o que ele fala no 3,16, capítulo 3,16. Ouvi o meu coração batia forte. Meus lábios tremeram com o som. A decadência penetrou em meus ossos e minhas pernas tremeram. Quando eu li essa mensagem, eu falei: quando a gente tem medo, acontece tudo isso. Eu falei, então é o primeiro ensinamento. Primeira coisa, paciência, esperar por Deus pacientemente, mesmo que a gente esteja com medo. Por quê? É difícil ter paciência, sim ou não? É difícil. Porque nós estamos acostumados a ter tudo na hora. Então, espera em Deus. Mesmo a que as suas pernas estejam tremendo. Lábios tremendo. Porque quando você tem medo, acontece tudo isso. Seus lábios tremem, suas pernas tremem. Então, mas a gente escuta por onde? Pelo coração. O coração começa a acelerar e aí você começa a fazer coisas que não deve, porque o medo te dá força para poder ir além. Porque Deus já tinha falado para ele, cuidado com a invasão dos babilônios. Já tinha falado para ele sobre a arrogância, a violência, a crueldade. Porque eles iam invadir e eles eram tudo isso, arrogantes, violentos, cruéis. Então ele falou, cuidado com a invasão dos babilônios. Mas o Senhor disse para ele também, grandes e terríveis julgamentos que ele trará sobre Babilônia. Mas não só com a Babilônia, mas com todas as nações da terra que se recusam a submeter a Deus. Quer um exemplo? Nínive. Só que no final foi convertido com apenas uma palavra, apenas uma frase. Então, às vezes nós temos que entender aonde esse caminho vai nos levar. Abacuque está com medo. Abacuque está com o coração, vamos dizer, enfraquecido. E ele está dizendo, meu coração está batendo no peito, mas eu estou tremendo, estou com medo, meus lábios tremem. Imagina o cansaço físico. Está fraco. Quando eu li também essa direção, eu fiquei lembrando de uma passagem aonde Moisés fala mais ou menos uma direção para Josué ir para o combate contra os levitas, amalequitas. Ele fala, peraí, vai na frente de batalha, mas eu vou subir para o monte. Imagina, Josué andava o tempo todo no rastro de Moisés. E agora ele vai para a guerra. Só que Moisés sobe o monte com Ur e Arão. E de repente ele estende o seu cajado. Josué se avança, vencendo os malequitas.
Mas de repente as pernas de Moisés começam a tremer de quê? Não de medo, mas de fraqueza. E Abacuque estava fraco. Ele estava fraco fisicamente, quase incapaz de ficar de pé. Mas isso não era medo. De Moisés não era medo, mas Abacuque sentia medo. Porque ele estava clamando, clamando, clamando e a graça não vem. Mas ele estava clamando, clamando porque ele sabia que Babilônia, os caldeus, iam entrar em Babilônia. Ia fazer com que eram cruéis, eram impiedosos, eram violentos, mas tinha alguém que guerreava com ele. Só que ele ainda não tinha essa fé. Ele estava com medo. Ele não estava só falando do ataque que ia acontecer, não. Porque às vezes a gente pensa assim, tem tanta coisa acontecendo na nossa vida, isso daí é só mais um. Só que quando vem muito mais forte. Mas ele não estava pensando disso. Ele já sabia do ataque. Ele já tinha certeza do ataque. Só que ele estava com medo do quê? Do mortal. Medo de morrer. Que o seu medo afetou um dos níveis mais profundos da sua vida. E qual é o seu medo hoje? Qual é o seu medo hoje que está fazendo com que você não vai para frente? O físico seu já não aguenta, que você já está fraco. É pelo seu filho que você está orando e já não está conseguindo mais? Olha a direção para você, meu irmão, minha irmã. Todavia, alegrai-vos no Senhor. Não deixa de ir na igreja, buscar força no Senhor. Ele fala, espera parcialmente por Deus, mesmo quando estiver com medo. Mesmo quando estiver fraco. Não espera nele, que a solução vai vir. Ele vai resolver os seus problemas. Lembra da viúva de Naim? Ela vai atrás daquele juiz, e fala, resolve a minha causa. Resolve a minha causa. Se ela foi atrás daquele juiz com persistência, com perseverança, e ele resolveu, imagina se não vai resolver o seu problema, que é fácil. Para ela já não era mais fácil, porque o seu filho estava morto. Era ele que trazia o que comer, porque já não tinha marido. Era ele que tinha que trazer o que comer, o que beber, o que vestir. E agora ele está morto. Então, resolve a minha causa. Chega para Deus, fala para ele, Senhor, resolve a minha causa. Resolve a minha causa. Às vezes, você fica com tanto medo de Deus solucionar os seus problemas, que as suas pernas até tremem. Porque fé está fraca, confiança já não tem. Aí você pede, ele faz, você fica como? Com medo. Você fica com medo. Suas pernas tremem, suas pernas cedem. Aquele pensamento que você tinha já não se torna mais positivo, é só negativo. Começa a respirar diferente. É você voltar para Deus, esperar pacientemente nele. Olha só, outra direção. No entanto, esperarei com paciência que venha o dia da calamidade sobre a nação que nos invade. Esperarei pacientemente. Vai vir, está prestes, está
Está chegando. O vendaval vai chegar. Mas espera com paciência. Porque Deus já tinha direcionado, já tinha falado. Vai ter invasão e pronto. Então você tem que esperar. Esperar acontecer. Mas como? Em adoração. Ação de graça. É isso que você tem que fazer. Esperar pacientemente é você sossegar, permanecer, ir atrás, buscar. Por isso que ele fala, eu preciso adorar. Às vezes você quer uma graça, receber uma graça. Olha o que ele está falando, espera pacientemente. Mas não deixa de ir na igreja. Vai ter tribulação na igreja, sim. Vai ter os donos da igreja, sim. Mas vá. Para quem? Buscar quem? A cruz. Para de buscar o homem. Ah, eu não vou no grupo de oração por causa do fulano. Eu não vou no grupo de oração por causa disso. Está acontecendo isso. Eu não vou no culto de ação de graça por causa disso. Eu não vou. Espera aí. Você está indo por causa de quem? Você está indo por causa de Deus, não está indo por causa do homem. Vai por causa de Deus. É isso que você tem que fazer. E aí, confiar. Pacientemente. E ele vai fazer. Por quê? Ah, mas tô cheio de pecado, irmão. Vou nada. Tô cheio, não consigo. Deus, ele liberta você de todas as coisas, até do seu pecado. Só lembre disso. Temor. Temor. Temor a Deus. Mas espera pacientemente por Deus. Sossegar, permanecer, descansar. Essa é a situação. No Novo Testamento fala sobre a terra prometida, aonde Deus prometeu para Moisés. Ele prometeu para Moisés: tira o povo da escravidão, que eu vou levar eles para a terra, os israelitas, vou levar eles para a terra prometida. Uma terra que não tem dor, uma terra que não tem nada, uma terra que dá leite e mel, uma terra... Só que foi fácil entrar na terra? Sim ou não? Foi fácil. Mas ele foi, confiou. Então, vai ter hora que para a gente entrar na terra prometida vai ser difícil. Não vai ser fácil. Mas nós temos que seguir, confiar firmemente, descansar no Senhor. Porque, olha só o que ele fala, o salmista: ele me faz descansar em verdes pastos. Ele me leva, me conduz às águas tranquilas. O que nós estamos esperando para acreditar, irmão? Se ele promete, ele cumpre. Porque Abacuque esperou pacientemente durante todo esse tempo que ele passou de provação, mas ele falou: espera aí, eu vou descansar no Senhor. Eu vou descansar nele. Eu vou orar, vou louvar. Era um levita, um poeta.
então eu vou louvar, vou adorar, mas vou esperar o tempo todo. Essa provação vai passar, mas eu vou esperar. E você está passando por essa provação hoje, então espera no Senhor, porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai te conduzir para águas tranquilas, é Ele que vai levar a pastos verdejantes, é Ele que vai fazer você passar pelo vale da sombra, é Ele. Mas para isso, confia no Senhor, confia. Mesmo nas preocupações, Deus vai estar com você. Não importa o que você está passando, Deus vai estar com você. Olha o que diz para nós em Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que grandeza Paulo escrevendo para nós nessa carta aos Filipenses. Um povo que adorava verdadeiramente Cristo e mantinha firme a sua fé. Vamos buscar mais verdadeiramente a Deus. Quanto mais você tiver nas provações, aumenta a sua fé em adoração. Mas espera pacientemente no Senhor, que é Ele que abre as portas. É Ele que vai abrir as portas. A segunda coisa é a gente escolher se alegrar em quem? Em Deus. Mesmo que tudo na vida esteja errado. Ah, irmão, minha situação está muito difícil. O que eu faço? Escolha se alegrar-se em Deus. Quando tudo se dá errado. Está dando errado no trabalho, está dando errado na sua vida, está dando errado no namoro, está dando errado. Espera pacientemente em Deus. Essa é a segunda coisa que nós temos que fazer. Esperar e alegrar. Escolha, como Abacuque fez. Abacuque escolheu alegrar-se, todavia, no Senhor. Só que ele fez tudo isso em adoração. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vides, ainda que a colheita da oliveira fracasse nos campos, não produz mantimento, ainda que não haja ovelhas no curral e nem gado nos currais, todavia me alegrai-vos no Senhor, exultai em Deus meu Salvador. Devemos memorizar essa mensagem, essa passagem, porque quando você estiver no dia mau, você lembra, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja colheita nos campos, mantimento, ovelhas no curral, ainda que você esteja zerado, fracassado, vazio, alegras no Senhor. É uma expressão forte, sim ou não? De fé, que você encontrará esse refúgio, uma direção que você encontrará algo que vai determinar a sua vida. Se alegrar-se em Deus, mesmo quando tudo estiver errado.
Ah, mas está tudo errado. Meu namoro está errado, minha vida está errado, casamento está errado, filho está errado. Alegra-se, todavia, no Senhor, mesmo que tudo estiver errado. Oração e súplicas, louvor. Ouça louvor, coloca um louvor para você ouvir, canta junto, mas canta com o coração. Fala, Senhor, me ajuda, estou fraco, estou precisando. Ora, louva, clama e Deus vai fazer. Cada situação é uma situação, mas a direção é a mesma, que é a oração de graça. Porque é no momento de dificuldade que a gente vê as coisas acontecer. Ainda que a figueira não floresça, mas que não haja fruto na vide, que não haja uvas na vide, nas videiras, que as videiras estejam secas. Exalta, clama, louva, adora o Senhor. Todo o tempo. Mesmo que você esteja no dia fraco. É uma passagem grandiosa de Abacuque para nós. É uma passagem onde nós aprendemos muito com Abacuque. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem passado, eu não sei a direção que está seguindo o seu caminho espiritual, eu não sei se você não entendeu ainda que é Jesus batendo na sua porta o tempo todo. Eu não sei que caminho que você está seguindo, mas eu sei que a hora que vir, se você permanecer nesse caminho, mesmo que está fraco, adora. Dificuldades, preocupações, adora. Mesmo que esteja, porque tem muitas pessoas que gostam de adorar a Deus num momento só de alegria. Tem muita gente no mundo assim. Quando está alegre, adora, sorri, faz festa. Mas quando está triste, não vai. Que nessa noite a gente possa entregar a Deus como esse profeta Abacuque fez. Ele clamou, clamou, clamou e Deus, ele dizia: até quando eu estou clamando e o Senhor não me ouve? Até quando eu vou ficar nesse caminho e o Senhor não me atende? Mas Deus, com a sua imensidão de grandeza, de misericórdia, já dá uma resposta para ele. O justo viverá por sua fidelidade. Mesmo que você esteja fraco, mesmo que você desistiu do caminho, mesmo que você não está indo mais na igreja, mesmo que você não já falou, eu não acredito mais nisso, porque às vezes você vai e você fala, é só dinheiro, é só isso, é só aquilo. Não, as obras não param. As obras não param. A igreja precisa de você. A igreja precisa que você venha para trabalhar. A Mércia é grande e os operários são poucos. Sabe por quê? Porque os operários estão fracos. Os operários não querem mais. Os operários receberam a graça e viraram as costas como os leprosos. Então, não tem como. A igreja precisa de você para levar a palavra de Deus, para fazer o seu ministério acontecer. Tanta coisa tem, terço dos homens, terço das mulheres, catequizandos,
pastoral familiar, pastoral da catequese. Está precisando. Se você tem tempo, ou arrume um tempo, ora, louva e leva a palavra de Deus. Ensina as pessoas a ter direção, porque estamos chegando num tempo ruim. Estamos chegando num tempo ruim. Porque é fácil confiar em Deus quando a figueira está brotando. É fácil confiar em Deus quando a figueira já está dando as uvas, na videiras, quer dizer. Quando as videiras estão dando uvas, é fácil acreditar em Deus. É fácil confiar quando você vai colher as azeitonas da vida. Quando os alimentos estão fluindo, estão produzindo bem. É fácil confiar em Deus. Quando você tem vários gado no pasto, dando leite, várias ovelhas dando o linho, é fácil confiar em Deus. Mas você só vai confiar em Deus nesses momentos? Só vai confiar em Deus nesses momentos onde você está prosperando, está recebendo as graças? Pense em Jó. Pense em Jó. Perdeu família, perdeu tudo, mas ele não deixou de adorar a Deus. Ele não deixou de seguir os preceitos de Deus. Terá momento que você terá uma mulher de Jó, ou um marido de Jó, ou um filho de Jó, falando: é nesse Deus que você confia? É desse Deus que você está colocando a sua confiança? Olha o que está acontecendo na sua vida. Olha o que você está passando. É nesse Deus que você quer confiar? Cuidado, cuidado, cuidado. Que às vezes a gente se apega muito e esquece que o dono da videira, o dono da vinha, é Jesus Cristo. É Ele. É Ele que vai fazer. É Ele que é o mediador. É Ele que vai estar junto de nós. É Ele que vai estar na frente guerreando. Então cuidado, irmão. Às vezes a gente esquece que é Ele que nos deu o sopro da vida, o ruá de Deus. É Ele, somente Ele. Regozijai-vos sempre. Orar continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Olha só a grandeza. Paulo ensinando o povo tessalônico.
encontre forças para escalar as alturas, mesmo quando estiver para baixo. Olha o que Abacuque nos diz. Olha o que Abacuque nos diz. Encontre forças em Deus para escalar as alturas, mesmo quando estiver para baixo. Não é só lá em cima que você tem que adorar a Deus. Olha esse ensinamento de hoje. Confiar em Deus, alegrai-vos mesmo nas fraquezas, alegrai sempre no Senhor todavia, e agora alegrai-vos sempre e orar continuamente. E agora, para terminar, mesmo quando estiver para baixo, dê graças a Deus, porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai continuar nos dando direção, é Ele que vai nos fortalecer com ação de graça, é Ele que vai nos direcionar. E Abacuque aprendeu a encontrar sua força em Deus, não em seus próprios recursos, porque sozinho ele não ia conseguir. Suas habilidades de levitas, de poetas, mas ele falou, peraí, aquele lá, ele pode muito mais. É ele que é, como disse o João Batista, aquele é o Cordeiro de Deus, aquele é que tira o pecado do mundo. E eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, nem de amarrar as suas sandálias. Então, às vezes, temos que colocar a nossa confiança em Deus e aprender a encontrar força naquele que é mais forte do que nós. Por isso que é duro recalcitrar contra aguilhões. Duro é lutar com aquele que é mais forte do que nós. Passar por momentos difíceis, o pensamento disso assustou tanto que seu coração disparou e suas pernas tremeram. Às vezes as suas pernas vão tremer nas situações difíceis, mas lembre-se que Deus, Ele está te esperando. Deus, Ele está te esperando o tempo todo. Mas só basta você começar a sair, a ir, a buscar verdadeiramente, com o coração. É isso que Ele quer. O nosso coração semelhante ao dele. Por isso, Ele nos dá essa direção. Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele é justo. E Ele está aí. Para de fugir de Deus. Para de fugir de Deus. Você está passando por situações difíceis e fugindo. Fugindo. Para de ser Jonas. Assuma o seu ministério. Para de ser Jonas. Assuma e vá pregar. Ide. E fala de Deus. Vai doer, vai machucar, vai ter sofrimento, nossas pernas vão tremer, pessoas vão jogar pedra, mas quem é de Sião nunca se abala. Vamos junto
Vamos junto. Porque Ele quer que nós estejamos fortes. Ele quer que nós estejamos fortes para esse dia mau, para esse dia que não vamos suportar sozinhos. As figueiras vão dar frutos, as videiras vão dar uvas, mas mesmo que não dê, mantenha firme, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Ele está te esperando. A Mércia está precisando de trabalhadores, de colaboradores, para poder continuar dando frutos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite, nessa madrugada. Que você estiver passando por uma situação difícil, lembre-se que existe um Deus que está guerreando, está lutando, está perto, só esperando você clamar. Faça como Abacuque. Clama a Deus. Clama com força. Clama do jeito mais simples de sua vida. Porque se quiser realizar algo, Ele não vai te decepcionar. Mas se demorar, espera que ela vem. Mesmo que não há de demorar, vai se acabar o que não é reto. O justo, ele vive por sua fidelidade. Começa a confiar em Deus. Começa a direcionar, a se posicionar na presença de Deus. Porque a resposta de Deus, ela vem, como veio para Abacuque. O tempo todo clamando a Deus. E Deus, ele dá a resposta para ele. Calma, Abacuque. Calma. Eu vou te ensinar o caminho. Você está fraco, você está esmorecendo, você está com problemas financeiros, você está com problema na sua família, né, Abacuque? Então, calma, calma, Abacuque. Calma, fica tranquilo. Porque a hora que as suas pernas tremer, você vai entender, porque você tem medo. Você não confia. Você, o tempo todo, estou dando sinais e você não confia. Mas a hora que você entender, Abacuque, que o justo vive pela sua fidelidade, aí você receberá a sua graça, Abacuque. Porque as riquezas, ela engana mesmo. As pessoas que prosperam, engana mesmo. Porque o homem posto nas alturas, ele nunca tem sossego. Ele nunca tem sossego. Ai daquele que se enriquece com o que é dos outros.
Ais, são muito ais da vida, pois ais de quem constrói uma cidade com sangue. Ai daquele que se embriaga seu companheiro, que mistura suas drogas e os vapores no licor. Ai de quem diz a um pedaço de madeira, acorda. Ai de quem ajunta dinheiro, mal ganho, desgraça para sua casa. E aí, o ais da vida. Cuidado, Abacuque. Cuidado, Abacuque. Porque ficarei de pé na torre de vigia. Coloque-me no alto da muralha, em guarda para perceber com clareza o que Deus vai falar-me. Essas são as palavras do Senhor para nós essa noite. Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, ai de mim, Senhor, se eu não pregar a Tua palavra. Ai de mim, Senhor, se eu não levar a palavra àqueles que precisam. Por isso, Senhor, me fortalece, me dê direções, me conceda graças, bênçãos, para mim a cada dia aprender mais e mais da Tua palavra. Me dê, Senhor Jesus, algo que o Senhor mesmo possa me conduzir. Mesmo que eu estiver fraco, o Senhor me levanta. Mesmo que eu estiver fraco, eu te louvo, te agradeço, te bendigo. Porque todavia eu quero me alegrar no Senhor. Que nessa noite o Senhor possa visitar os quatro cantos desse mundo, cada hospital, cada cárcere, que o Senhor possa invadir a cada lar, Senhor Jesus, que estão clamando, e estão dizendo que o Senhor não ouve, mas que o Senhor possa descer com prodígios e sinais e fazer com que, mesmo nas suas fraquezas, nas nossas fraquezas, nós podemos alegrar-vos no Senhor e orai sempre, sem cessar, e mantermos, Senhor Jesus, vigilantes a cada dia, alegrando-nos, regozijando-nos na sua misericórdia. Tudo isso, Pai, eu lhe entrego em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa te abençoar com essa grande palavra, confiança, oração, súplicas, para que não viva de apostasia. Não viva de apostasia. Se você se sente assim, volte para Deus. Renuncia tudo mal e volte para Deus. Renuncie às coisas que são passageiras, que não vão te levar a aumentar a sua fé. Renuncia e adora o Senhor Jesus Cristo. Amém? Tamo junto. Mais uma noite com a palavra de Rogério Salva-Vidas.